Olá, alunos do quinto ano. Eu me chamo Idalina e sou professora de Informática do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Itabira. E também possuo formação em Ciências Biológicas. E nesta aula vamos aprender um pouco sobre o assunto que interfere diretamente na nossa saúde e qualidade de vida. Vocês imaginam qual assunto seria esse? Bem, este assunto faz parte da disciplina de Ciências do quinto ano. Então já pega seu caderno número 2 de atividades e abra entre a página 25 e 29, que é onde estão as atividades referentes a ele. Nesta aula vamos falar um pouco mais sobre os alimentos e como ter uma alimentação saudável e equilibrada ao longo da nossa vida. Crianças, nós temos que ter na nossa mente que nosso corpo é uma máquina. E para que ele funcione direito, precisamos nos alimentar muito bem, escolhendo os alimentos que em conjunto possam nos oferecer todos os nutrientes necessários ao funcionamento do nosso corpo. Afinal, o alimento é o nosso combustível. Vocês devem estar se perguntando, mas, professora Idalina, o que é nutriente? Os nutrientes são elementos químicos que estão dentro dos alimentos. E são eles que nos ajudam a ficar mais fortes e saudáveis. E de acordo com os nutrientes, os alimentos podem ser divididos em 4 grupos gerais e representados em um gráfico que conhecemos como pirâmide alimentar. Dizem que esse gráfico é o famosinho das redes sociais. Você já ouviu falar dele por aí? Bom, se você não ouviu falar dele, vai ouvir falar agora e vai vê-lo agora. Aqui embaixo, na primeira parte da pirâmide, nós encontramos alimentos energéticos. Os alimentos energéticos são aqueles que nos dão energia instantânea para que nosso corpo realize todas aquelas funções essenciais para se manter vivo. E o nutriente encontrado nesses alimentos são os carboidratos. Acima ficam os alimentos reguladores. Esses alimentos são responsáveis por nos dar as vitaminas e os minerais. São principalmente as frutas, verduras e legumes. Esses alimentos fortalecem o nosso sistema imunológico e nos deixam mais resistentes a doenças. Por exemplo, como vamos vencer a Covid-19 se nosso sistema imunológico estiver fraco? Subindo mais um nível, encontramos os alimentos construtores, onde temos principalmente as proteínas. As proteínas são os nutrientes que ajudam a construir nossas células e também os nossos músculos. Você vai ficar cada vez mais forte se você comer proteína, que são principalmente as carnes, o feijão, os derivados de leite, o próprio leite. E no topo da pirâmide encontramos energéticos extras. São aqueles que nos oferecem muita energia através das gorduras e dos doces. E por isso tem alto índice calórico. Quanto mais calórico o alimento é, maior a capacidade de gerar energia. Porém, deve ser consumido com muita moderação. Afinal, se eu comer um tanto de energia e não gastá-la, ela vai ficando guardada dentro de mim e vai chegar uma hora que meu corpo simplesmente vai explodir? Não, né, crianças? Claro que não, é uma brincadeira. Mas vai chegar uma hora que eu vou começar a ganhar peso. E nem sempre isso é o que eu quero, não é verdade? Quanto mais caloria o alimento tem, maior é a capacidade dele também de nos fazer engordar se não gastarmos a energia corretamente. Que tal agora nós assistirmos a um vídeo para ilustrar melhor essa ideia da pirâmide alimentar? É um vídeo do canal lá de Criança para Criança que fica no YouTube. De criança para criança. Criando juntos. Episódio de hoje: Pirâmide alimentar. Um dia, um homem chamado Diego avistou uma pirâmide alimentar e decidiu se aproximar mais. Quando se aproximou da pirâmide, ele avistou vários alimentos. Então viu uma porta e decidiu abri-la. Mas quando foi abrir a porta, Loft, pão, fim. caíram todos os alimentos que fugiram pela porta. Então ele gritou. Ah, o que é isso? Todos os alimentos escaparam. Então Diego disse. Tenho que pegá-los. Quando foi procurar um brócolis, que é um alimento regulador, pulou no rosto dele.
mas ele conseguiu agarrá-lo e o devolveu à pirâmide. Ele achou os alimentos do topo da pirâmide, que são os energéticos extra, como os doces. Quando os comeu, ganhou energia. Depois comeu o feijão e o peixe, e o seu machucado sarou, pois esses alimentos possuem nutrientes que ajudam o organismo. Finalmente, conseguiu colocar o restante dos alimentos na pirâmide alimentar. Depois voltou para casa, satisfeito pela alimentação balanceada. Crianças, para que possamos ter um cardápio equilibrado e saudável, como o personagem Diego lá do vídeo, será que é suficiente eu só saber quais nutrientes existem em cada alimento? Não, né? Eu preciso saber outras informações. Nós precisamos saber, por exemplo, a idade da pessoa, se ela faz atividade física, se ela não faz atividade física. Né? Uma criança se alimenta diferente de uma pessoa adulta e até uma criança de outra criança. Por exemplo, se é um bebê de 6 meses, a alimentação dela é muito diferente de uma criança de 5 anos. De um adulto de 20 anos que não faz atividade física nenhuma, é diferente de um adulto de 20 anos que faz atividade física. Outra coisa que precisamos observar também é a origem dos nossos alimentos. Os alimentos podem ter duas origens principais, que são os naturais e os industrializados. Os alimentos naturais são aqueles que saem da natureza e vão direto para sua casa. Eles não sofrem nenhum tipo de interferência. Tá vendo essa imagem dessa batata? Então, ela chega dessa forma, você vai na feira, compra e ela vai para sua casa. Ela não sofreu nenhum tipo de interferência até chegar na sua casa. Já os alimentos industrializados, eles vão passar por processos dentro de uma indústria. E lá dentro da indústria, ela vai receber corantes, estabilizantes, conservantes, várias substâncias químicas que fazem mal para o nosso corpo, se consumidas em grande excesso, né? Então, não é tão bacana, apesar da batatinha frita ser bem gostosa, né? Mas não deve ser consumida em excesso. Então, crianças, a nossa aula sobre os alimentos acaba por aqui. Eu adorei estar aqui com vocês hoje e espero que vocês tenham gostado também. Até a próxima!